Eu sou a professora Esther Feital, da Fundação Deodato Santana, professora de artes visuais. Continuando com o nosso bicho preguiça, o que eu faço? Nunca esqueçam de sempre o material tá à mão, o seu solvente com os seus pincéis, a sua paleta, com as tintas já que você vai usar. Eu vou continuar com o bicho preguiça e vou fazer um pouco das folhas e depois primeiro essa árvore e depois o fundo. Tá bom? Então, nossa aulinha, vamos continuar com o bicho preguiça. Pincel fininho, né? Sépia na palheta e vamos começar com os detalhes, ó. Aqui o que ele tem? Nesta franjinha dele, ó, ele vem escurecendo. Então, com o pincel fininho, a gente vai, ó, como se fossem pequenos cílios nele, ó. Eu vou definindo os lugarzinhos onde é mais escuro, ó. Vendo, ó? Eu tô definindo, ó, como se fossem fazendo cílios, tá vendo? Eu pinto, passo o pincel e vou abrindo, tá bom? Em volta da carinha dele, temos um pouquinho mais de escuro, tá vendo, ó? Aqui em volta a gente tem essa sombrinha dele. As cores escuras, elas definem e as cores claras, elas iluminam, tá bom? Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá iluminando a carinha dele, a gente tá começando a fazer os detalhes dele. Como aqui a gente tá fazendo uma pintura numa tela de 50 por 40, então lógico que a carinha dele, como a gente tá fazendo, isso é muito importante, como a gente tá fazendo uma pintura numa tela de 50 por 40, se a gente vai ter o corpinho todo dele, a gente precisa ter uma certa proporção. Vocês estão vendo na aula de desenho, a gente falou sobre isso. Se fosse um close da carinha dele, a carinha dele ficasse centralizada, só a carinha dele na tela, é lógico que os detalhes iam ser mais definidos. Como aqui a gente tem uma pintura assim, tem a paisagem, tem o bicho preguiça, tem o tronco, tudo, então a gente tem que usar o pincel bem fininho e ir fazendo esses detalhes, tá? Então, o narizinho redondinho, a gente já arrumou, a boquinha a gente deixa aqui. E agora a gente vai para uma cor, que é uma cor que eu nunca uso muito, e eu sempre falo para vocês para usar o preto. O preto, quando a gente coloca na paleta, a gente já coloca ele meio assim, ó, longinho, para não ter problema de poder influenciar nas outras cores, tá bom? Então, com o preto, o que eu vou fazer? Eu vou hidratar meu pincel 00, vou pegar o pretinho aqui com cuidado, e vou fazer essa pupilinha do nosso bicho preguiça aqui. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo a pupilinha, uma bolinha dentro daquele olhinho caramelo que a gente fez. Então, eu já fiz a minha carinha dele, já tá começando a ter expressão. Fiz a carinha dele, agora o que eu faço? Eu pego o branquinho, como a gente sabe, o branquinho é que vai dar expressão. Eu faço uma pintinha branca aqui que vai dar a expressão do olhinho. O nosso tronco, gente, eu vou falar sobre esse tronco. Esse tronco, ele é uma tonalidade meio de ocre, meio esverdeada. Então, eu vou aproveitar aquele tom caramelo que eu fiz, aquele tonzinho caramelo que eu fiz pro olhinho dele, ó. Vou pegar um pincel aqui, deixa eu ver qual pincel, esse aqui. Então, eu vou aproveitar e já vou misturar aqui, ó. Eu vou misturar com o meu branco, tá? Só que ele é um tom esverdeado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu verde, ó, pego um pouquinho do meu verde e jogo aqui. Olha a tonalidade que eu vou ter, tá vendo? Eu tenho uma tonalidade meio ocre e meio esverdeada, tá? Então, eu vou pegar até um pincel mais grosso pra gente fazer esse fundo desse tronco. E o que vai acontecer? A gente vai fazer um fundo, né? Então, eu vou pôr mais branco aqui, ó. Eu tinha o caramelo do olhinho, lembra? Aí eu coloquei. E vocês podem reparar que as tintas, elas permanecem molhadas após uma semana de aula. Na outra semana, as tintas ainda estão molhadas, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu tenho o meu ocre, mas vocês vão fazer. Ó, então aqui, eu vou vindo aqui com esse tom, que é um caramelo. Eu vou fazer de novo pra vocês, tá? Pra vocês acompanharem. Vai falar, Pro, como que eu fiz esse tom? Esse tom foi feito assim. Primeiramente, eu fiz o ocre. Então, eu vou pegar o amarelo, eu jogo o amarelo pra cá, venho com um pouquinho de vermelho, dou uma laranjada nele, depois eu venho com um pouquinho de ocre, de sépia, e começo, ó, já comecei, já tenho o tom de ocre. Então, entenderam? Então, eu venho primeiro eu venho com o amarelo,
jogo um pouquinho do vermelho, deixo ele alaranjado e depois eu venho com o sépia, misturo um pouquinho, já tenho o meu tom de ocre. Só que esta árvore, ela é um pouco mais clara, então eu vou pegar esse tom de ocre, trago pra cá, misturo com o meu branco e venho com um pouquinho do verde aqui e coloco aqui, que a nossa árvore tem esse tom, mas ela é meio esverdeada. Isso dá uma diferença na tonalidade, viu, gente? É uma boa diferença. A minha árvore aqui, ela tá um pouquinho até mais escura, porque eu vou trazer o quê? Eu vou trazer outras tonalidades, eu vou trazer umas manchas pra ela. Ah, até esqueci aqui da outra unha do bicho preguiça. Então eu vou descendo, ó, eu jogo um pouco desta cor, jogo esta cor até lá em cima, vocês vão, ó, gente, pode fazer com pinceladas longas. Por que que a gente vai fazer? A gente vai entrar agora com o branco, ó, joguei as pinceladas, dei aquela, como se fosse aquele tom de árvore, depois eu venho com o branco novamente, vou pôr mais branco na minha paleta, porque essa árvore é bem manchada. Então eu ponho o branco e venho aqui, ó, eu venho dando as pinceladas com a cor clara, com o branco, e o que resta da nossa árvore, ó, a gente vai subindo com o tom de branco, ele vai automaticamente, ele vai misturando com o tom da árvore que a gente já tinha, com aqueles tons de caramelo, tá? Então você vai só, tá vendo como eu faço? É que nem a gente estivesse fazendo uma pátina, gente, ó, eu jogo o branco e vou puxando lá pra cima, ó. Sempre misturando, cuidado com o contorno, tá? Não vai comer bicho preguiça, deixar ele marronzinho, ó, tá vendo? Vou puxando tudo lá pra cima, venho puxando aqui. Vocês vão ver que a árvore ali, até a árvore, mesmo com esse fundo que está escuro, que tem um fundo escuro aqui, cuidado com a patinha, com a unha dela, né, que a gente já colocou aqui. Mesmo com a tonalidade, ó, vou pôr mais branco e vou iluminar um pouquinho mais um lado, e depois vocês vão entender. Eu pego esse branco, ó, esse lado esquerdo, o lado da preguiça, onde ela está, é um lado mais iluminado. Então eu venho com um pouquinho mais de branco, ó, e venho colocando aqui, ó. Vocês vêm puxando lá de cima, ó, dá a pincelada longa, dá a pincelada bem longa. O outro lado, ele tá mais esverdeado, então eu vou pegar mais um pouquinho do meu verde, vou colocar aqui junto com o meu caramelo, ó. Eu tô misturando aquele caramelo com um pouquinho de verde e vou dar uma escurecida deste lado da árvore, ó. Deste lado da árvore, eu tô escurecendo. É uma sombra sutil aqui. Por quê? Porque esse bicho preguiça foi fotografado numa paisagem à noite. Então vocês podem ver que ele está iluminado e o tronco, o fundo está todo escuro. Então a gente continua, pega um pouquinho mais do meu verde, um pouquinho mais do caramelo, venho aqui, ó, e vou dar mais uma escurecidinha, ó, na minha árvore. Ó, meu caramelo com o meu verde, vou dar mais uma escurecida desse lado. Essa árvore, ela é toda pintadinha, ela tem uma tonalidade, ela é meio pintadinha de branco. Então, o que que a gente faz, ó? A gente pode, depois, no final da pintura, a gente pode também dar outros detalhes. Então, eu vou pegar o meu pincel e vou dando algumas batidinhas na minha árvore, bem sutilmente. Tá vendo? É uma árvore lisa, essa árvore, uma árvore clara, ó. Então, eu vou pegando o meu pincelzinho com branco e vou dando umas batidinhas para dar um efeito mais de tronco nesta árvore, desta cor. Depois a gente vai fazer, eu acho que nas próximas aulas, eu vou fazer paisagem com vocês de tronco e árvore, para vocês entenderem que toda árvore, você pode ver, ainda vou jogar mais um pouquinho, ó, ainda acho que precisa escurecer um pouquinho mais esse lado, ó. Então a gente vem com o nosso marrom, nosso ocre misturado com verde e a gente vai dar uma tonalidade mais escura desse lado, um pouquinho, vai jogando a corzinha, vai dando as batidinhas para dar o efeito da árvore. Tá vendo, gente? Então, assim, sempre tem um lado que é mais iluminado, tem um lado que é menos iluminado. No nosso caso aqui, ó, este lado, onde está o bicho preguiça, ele é um pouquinho mais iluminado, tá? Então, agora sim, agora a gente vai fazer as folhagens. As folhagens a gente vai usar
o verde, o amarelo é uma cor também que a gente usa bastante. As nossas folhas ali, elas estão num tom meio abacate, meio verde inglês. Então, o que que a gente faz? Ó, a gente vai pegar o verde que tá aqui, vou misturar no amarelo, eu vou ter esse tom claro. Só que a gente quer um pouquinho só mais escuro, mais um tom folha. Então, todas as folhas eu vou pintando com essa cor, porque depois todo o nosso fundo, ele vai ser inteirinho em tom de sépia. Então, ele vai ficar bem escuro o nosso fundo. Então, as nossas folhas, ó, a gente vai jogando as tonalidades do verde. Tá? Vocês vão jogando verde inglês com um pouquinho mais de verde. Ó, folhinhas aqui, folhas aqui, folhas grandes aqui, ó. Tá vendo, gente? Todas as folhas, sempre a gente procura, primeiro, como eu falei, e dando, ó, primeiro eu joguei a cor mais clara, tá vendo? Ó, eu tô jogando a cor clara aqui, depois a gente vai fazer um sombreado nela ainda, tá? Os tronquinhos aqui, vocês podem ver no desenho, eles são todos em verde mais claro, tá? Então, vão ser todos iluminados, todas as folhinhas aqui eu coloquei mais. E outra coisa importante, gente, quando a gente faz um desenho numa tela e usa uma referência, a gente não precisa seguir a referência à risca. Você vai, conforme você vai arrumando aqui a composição das folhas, ó, que nem eu tô fazendo. Eu fiz uma composição de folhas seguindo a referência, mas eu tô colocando outras folhas também, tá vendo? Eu tô colocando umas folhinhas grandes aqui, eu tô dando primeiro a base do verde claro, o verde inglês, ó. Primeiro eu dei a base dessas folhas. Os troncos que passam por trás, os tronquinhos claros, ó, a gente vai pôr aqui. Os tronquinhos claros. As folhinhas verdes, mais folhinhas verdes aqui. Tá? Primeiro eu fiz a parte clara. Agora o que que eu vou fazer? Eu pego o meu verde, venho aqui naquele verde que eu estava, ponho um pouquinho mais de amarelo. Eu não vou fazer um verde inglês, vou fazer um verde folha, só que vou chegar no verde musgo. Para chegar no verde musgo, eu venho com o meu sépia, misturo um pouquinho do meu sépia aqui, ó. Eu já consegui chegar no meu verde meio oliva, meio musgo, e aí eu vou começar a dar aquela escurecidinha pelos lados da folhinha, para dar um pouquinho de luz e de sombra aqui também. Um lado da folha a gente escurece um pouquinho, o outro lado deixa mais clarinho. O lado de baixo, ó, pode ser o lado de baixo, das folhas a gente escurece um pouquinho, ó, vai dar só uma pincelada desse verde escuro e depois a gente vai misturando e fazendo aquela, como se fosse um degradê de cores, ó. Então eu venho aqui embaixo, jogo um pouquinho esse verde escuro, jogo o verde escuro por baixo aqui, jogo o verde escuro por baixo dessas folhas, tá? Ó, jogo o verde escuro por baixo de todas as folhinhas que a gente colocou, vou jogando o verde escuro. E depois a gente vai fazer uma veinha nela. Embaixo até dos galinhos também, ó, eu jogo também um pouquinho do verde escuro. Todos os galinhos, parte de baixo, ó, joga uma pinceladinha desse verde escuro, tá bom? Bem suavemente. Depois, o que que a gente vai fazer? Opa! Caiu aqui. Opa! Caiu a paleta. Bom, gente, os detalhes das folhas, fizemos a base, tá bom? Os detalhes das folhas e do fundo, eu vou fazer com vocês na última aula, que é o acabamento desse quadro, e a gente vai analisar o que tá faltando, o que tá precisando, se tem bastante sombra, se tem bastante luz, a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Muito obrigado, espero que estejam todas bem, com saúde em casa.